É muito mais que lançamento. É muito mais que marketing. É muito mais que jurídico. É muito mais que vendas. E é muito mais que urbanismo. A Jornada do Loteamento é o guia completo sobre loteamentos. Bem-vindos à Jornada do Loteamento, o seu podcast do mercado de loteamento. E, pessoal, esta quinta temporada está pegando fogo, né, Raquel? Está. Tem definição melhor para isso? Não. É impressionante os nossos convidados, o nível que as conversas estão trazendo, e o conteúdo está aí. Vocês vão adorar a quinta temporada. Vão mesmo. E particularmente eu quero explorar bastante o nosso convidado hoje, porque é um assunto que quase eu não gosto, né? Hoje a praia é toda sua. Toda minha, mas você me ajuda aí. Viu? Um pouquinho, mas a praia é toda sua hoje. Pessoal, nós conseguimos trazer o Diogo Diegues. Até o sobrenome combina com o nome do cara. Mas o Diogo é um convidado que a gente já queria trazer há um bom tempo, porque ele tem uma vasta experiência no mercado imobiliário e de marketing. O cara tem 30 anos de experiência em comunicação. Começou a vida profissional com 15 anos, que nós descobrimos aqui, né? Na conversa prévia, e tem um extenso currículo aqui que, enfim, se a gente ficar falando aqui, nós vamos passar o podcast inteiro. Mas, Diogo, obrigado aí por você ter vindo, e que bom que a gente acertou nossas agendas para você participar da jornada. É isso, um prazer meu. Vamos bater um papo aqui, o que eu puder contribuir com a audiência de vocês e com vocês, vai ser sempre um prazer. Legal demais. Cara, eu queria começar pedindo para você falar um pouquinho como é que você entrou nesse mercado. Como é que você entrou no mercado imobiliário? Cara... Você falou? Enfim, começa aí. Cara, é uma história longa, assim, mas eu vou tentar ser bem resumido aqui. Na verdade, o meu background é de varejo. Eu sou nascido e forjado no varejo, assim, no que tange de comunicação. Todas as minhas experiências antecessores até a fundação da 300 foram no varejo, e a 300, quando nasceu para o varejo. A gente começou a atuar muito forte no varejo automotivo, no varejo educacional, enfim, e no varejo de vestuário também. E aí, um certo dia, alguém veio e me chamou para desenvolver uma campanha para o empreendimento imobiliário. Aí eu falei, poxa... Que ano foi isso? Cara, isso foi... Nós estamos em 24, isso foi em 2000 e... Tem 8 anos, foi 2016 ou 2017. Eu acho que algo por aí. Estou um pouquinho ruim de data, mas foi nessa faixa. Era um empreendimento, na ocasião, Minha Casa Minha Vida. Faixa 2, naquela época a faixa 2 estava bombando. E a gente tinha tido algumas experiências com alguns lançamentos verticais em Belo Horizonte, mas eram empreendimentos de médio padrão e alguns de alto padrão, mas muito assim, sem a minha atuação direta. Pela 300 foi a primeira vez. E aí, quando nós chegamos nesse setor, a gente viu que o setor ele tinha características muito diferentes do que a gente estava acostumado. Assim. O varejo, ele te exige o resultado, né? É instantâneo, é visceral, assim. Bonito é obrigação, o design faz parte de tudo. A gente até acredita muito que o design é um caminho mais curto da diferenciação, e é através dele que a gente gera valor. Só que quando nós nos deparamos com o mercado imobiliário, nós vimos assim, que tinha um esforço muito grande de convencimento assim, do público, de venda, enfim. Só que as ferramentas ainda eram muito frágeis, assim, tinha pouco investimento em internet, tinha um design ainda que deixava muito a desejar, e principalmente a experiência dos clientes, assim, na nossa avaliação, que já trabalhávamos com varejo há muito tempo, era uma experiência muito frágil, muito fraca. E aí a gente colocou o nosso estilo. Fraca ou ruim? Ruim. Ruim. Na nossa análise. Porque a gente analisava outros setores, a gente começava a entender a jornada de compra automotiva, que, fazendo exemplos, né, para tentar exemplificar melhor o que eu estou querendo dizer. Teve um caso muito engraçado que nós fizemos um paralelo. Assim, a gente tinha um produto para ser lançado em Betim, inclusive, era o Minha Casa Minha Vida na época. E naquela ocasião, a decisão do incorporador era de colocar um container no terreno, era de não trabalhar com imagens de ultra resolução, de definição, era de otimizar ao máximo essa experiência de comunicação. E aí naquele momento, eu falei, poxa, deixa eu te mostrar um outro lado, que talvez seja um lado que você não esteja avaliando, que é colocar o cliente no centro do universo e entender o hábito de consumo dele em todos os outros setores da economia, e que a gente fazia isso no varejo.
Então nós pegamos esse cliente, levamos ele para mostrar, mas com outro olhar, como era o atendimento de uma companhia telefônica que fica aqui na Praça da Savassi, que ele entrava numa loja com video wall, com uniforme, com tecnologia, com design, com ar-condicionado, com toda uma experiência. E eu falei, olha, seu cliente está ali comprando um cartão pré-pago de R$50, é o seu cliente, ele está ali. Naquela ocasião, fomos no maior shopping aqui de Belo Horizonte, que é o BH Shopping na ocasião. Levamos ele para o BH Shopping, entramos em algumas grandes lojas de moda, popular, econômica, e mostramos, olha, modelo internacional na vitrine, olha a estratégia, enfim, e fomos, por fim, numa concessionária de veículos, aonde foi a experiência mais forte que eu acho que ele teve e se convenceu, que foi quando nós fizemos a jornada de compra de um veículo que custava menos do que o imóvel que a gente estava ofertando. Então nós chegamos na concessionária, fomos atendidos por um pré-atendimento, ela já chamou o vendedor que já sabia o nosso nome, já chegou nos tratando super bem, o produto estava ali para a gente ver. Na ocasião, o vendedor super blindado, entendia todas as características, os pontos fortes e fracos daquele produto que ele estava nos oferecendo, sabia blindar as nossas argumentações contra a concorrência. Enfim, saímos de lá, naturalmente recebemos um telefonema da fábrica para avaliar o concessionário, recebemos um telefonema do concessionário para avaliar o atendimento do vendedor. Entramos na internet, tínhamos test drive no YouTube, tínhamos sites para configurar o imóvel, o carro. Enfim, nós tínhamos todo um acervo de comunicação e uma experiência de atendimento ultra qualificada para um bem mais barato que o imóvel. E aí eu falei, olha, nós vamos vender o bem mais caro da vida dessa pessoa. Talvez, possivelmente ela vai realizar isso uma única vez, que é uma realidade desse setor, principalmente. O maior sonho ali. O maior sonho dela. E em vez de dar essa experiência inesquecível, nós estamos aumentando o trauma, porque a jornada ela já é cheia de arestas, ela já é cheia de dificuldades, né? De crédito, de aprovação, de compromisso, jornada longa de construção, jornada longa de pagamento. E aí, nesse momento, ele teve esse lampejo. E aí ele falou, poxa, vamos lá. E acreditou. E deixou a gente colocar o nosso olhar de varejo, de resultado, de experiência, de design, enfim, o que a gente acreditava, colocar isso para o mercado. E não foi nada programado, enfim, mas foi um sucesso muito grande. Essa consultora conseguiu uma projeção muito rápida, ela conseguiu ter um valor percebido de mercado muito maior do que o valor real dela por essa projeção que ela teve. Naturalmente, outros players começaram a nos procurar. 5 anos depois, 90% da nossa carteira já era construtora. E aí fomos nós buscar especialistas, né, para nos entender se fazia sentido ou não vocacionar a empresa para essa área, transformar a empresa, porque foram surgindo outras necessidades, conhecimentos específicos, arquitetura, design de interiores, enfim. E aí nós viramos esse bicho que eu costumo falar, que é uma empresa de marketing imobiliário, né? Deixamos de ser agência de publicidade para virar isso. Mas meu encontro com o imobiliário foi dessa forma. Que legal. E Diogo, assim, você está falando dessa percepção desse incorporador, que eu te confesso que eu também vivo isso, assim, a dificuldade que muitas vezes a gente tem de demonstrar para o incorporador ou para o loteador que é importante tratar o cliente e fazer com que ele tenha uma experiência que seja uma experiência agradável, né? Principalmente porque a gente está vivendo aí... Recentemente eu estudei a respeito dessa questão do comportamento de consumo e não se fala mais da geração Z, X, Y, etc. Perdi a letra. Eu também já não sei. Mas diz que a geração agora é da experience, que é a geração da experiência, né? Que o cara não quer outra coisa que não seja a experiência. Mudou muita coisa. Você acha que de 2000, você está falando de 2016 para cá, você tem que continuar convencendo os seus clientes de que isso é importante? Ou não? Você acha que já há uma consciência em relação à importância disso, de trazer uma experiência para o cliente? Uma excelente pergunta. O que eu pessoalmente diagnostiquei naquela época? Que os players do setor, eles eram um pouco míopes, mesmo fazendo o máximo que eles conseguiam, porque não são incorporadores de formação em marketing ou de formação em comunicação, e eles não têm obrigação de saber disso, às vezes, eles têm a obrigação de entender do core business deles principal. Por isso que eu acho que o papel dessas pessoas ter uma mente aberta e de buscar pessoas para estar ao lado, que possam ajudá-los nessa visão, contribui muito com o sucesso das empresas. Mas naquela ocasião, o que eu percebi? Que a maioria dos meus clientes eram empresários que vieram da engenharia, que formaram-se engenheiros ou que eram herdeiros das empresas dos pais, mas com muita competência, que tinham um background muito forte em engenharia e que os mais antenados olhavam para os lados. Olhavam o que os outros players estavam fazendo e estavam sempre atentos a isso e tentando manter o melhor padrão que ele entendia que o setor estava entregando.
E aí veio uma nova geração, uma geração mais jovem e que já tinha outros estímulos e outras referências. E aí começou a olhar mais além, não só olhar para os lados, ver os seus principais concorrentes, mas começou a olhar outros estados. O que está fazendo em São Paulo, o que está fazendo em Goiânia, o que está fazendo no Norte, o que está fazendo no Sul. E até outros países também, né, Diogo? Aí vem a terceira camada. A terceira camada é quando as pessoas, esses empresários, começaram a olhar o que está sendo feito fora. E aí foi o nosso grande pulo do gato, assim, que a 300 teve essa ideia lá atrás, e eu acho que é o que nos projeta hoje, é olhar 360. Olhar não para o seu setor, mas olhar porque o universo que está em volta daquele cliente está fazendo. Porque aquele cliente está consumindo, nós estamos consumindo o tempo todo. Então, assim, quais são as experiências que os outros setores nos trazem? E eu acho que o grande aprendizado e o que tem mudado bastante é isso. Só que eu ainda vejo um comportamento muito de fazer muito similar ou de se nivelar pelo que o mercado já está fazendo. E talvez o grande desafio seja qual é a próxima evolução? O que o mercado ainda não está fazendo? Qual outro setor da economia já entrega uma experiência mais relevante ou mais marcante e que isso pode ser traduzido dentro dos signos do marketing imobiliário e que possa gerar um grande diferencial competitivo? E às vezes a gente se depara, né, com algumas iniciativas assim que são geniais, aquela ideia que você fala, poxa, eu gostaria de ter tido essa ideia, como eu gostaria de ter feito isso. Eu acho que são as pessoas que conseguem tirar o pensamento da lógica imobiliária e pensar no indivíduo ali, no cliente. Mas essa inovação, Diogo, você busca ela vendo o produto ou vendo o consumidor final ali? Essa inovação, ela vem de onde? Essa necessidade de fazer melhor, né? De melhorar o produto ou de melhorar o que o cliente realmente deseja, né? Ou como ele está consumindo outros produtos. Essa história do desejo, ela é legal, assim, porque é meio que um mantra nosso lá na empresa, assim. Tudo que a gente cria, a gente gosta de falar que é um jogo de sedução. A gente está o tempo inteiro trabalhando com uma sedução, mas uma sedução positiva. É meio poético, mas é verdadeiro. Assim, a gente acredita que o ódio propaga muito rápido, mas o amor tem uma capacidade de transformar. Então tudo que a gente faz, que desperta um sentimento... Essa frase? Como é que é isso? É porque eles falam que Esse é muito poético. O ódio propaga muito rápido, né? Uhum. Isso se propaga. Mas o amor tem uma capacidade de transformar. E normalmente a gente traz isso pro desejo, que é um gatilho muito simples, assim, porque o amor acaba ficando muito poético, então a gente traz um pouco pro desejo. Quando você consegue despertar o desejo na pessoa, ela consegue esquecer um pouco das dificuldades que aquilo, porventura, pode trazer. É a paixão. É a paixão. Então é a paixão que... Porque não existe, se você pensar racionalmente, qualquer compra imobiliária... É irracional. É irracional, é um trauma, assim, mesmo que dê tudo certo. Porque é uma jornada de insegurança, é uma incerteza, é muito tempo, investimentos muito altos. É uma insegurança não do lado do incorporador, até do lado da pessoa que está adquirindo, se ela vai ter condição mesmo, se ela vai continuar prosperando, enfim, o tanto que aquilo vai representar, as dúvidas que ela terá, falando de loteamento especificamente, né? O lote é o primeiro gatilho, né? Depois é um projeto, vem a construção da casa, vem então uma série de coisas. Então a gente entendeu que esse desejo era um gatilho muito forte. E a gente começou a desenvolver isso em todos os nossos olhares. Então, quando a gente fala hoje de inovação, é muito no sentido que os hábitos de comunicação estão mudando. E o marketing... De comunicação? Por exemplo, há 10 anos atrás, qual era o seu hábito de consumo de comunicação? Televisão, né? Televisão, jornal, rádio, mídias tradicionais. Hoje, qual revista que você assina? Nenhuma. Qual jornal físico que você lê? Não existe. Aonde está a sua atenção? A sua atenção está em outros canais. Então a sociedade vai evoluindo e o papel nosso como estrategistas de marketing, pessoas de comunicação, pelo menos na minha visão, é conseguir estar inserido dentro dessa evolução e criando interações que a pessoa valorize, como as outras interações estão sendo criadas por N setores da economia e até mesmo pelos próprios geradores de conteúdo. Então, a própria rede social vem mudando a cada dia, né? Hoje a gente tem um fenômeno, que não pode nem chamar de fenômeno mais, né? Que é uma realidade dos influenciadores hoje, que tem um poder que, sei lá, há menos de 10 anos atrás estava na mão das grandes celebridades, estava na mão dos grandes artistas, das pessoas com grande renome, né? E os canais de distribuição daquilo eram muito fechados. Hoje uma pessoa com um celular na mão, ela consegue criar conteúdo, né?
se desenvolver, a chegar a mensagem, é lógico que não é tão fácil, mas chega a mensagem aonde tem que chegar, e se ela tiver muita competência, ela evolui naquele sentido. E aí o nosso papel do lado de cá é entender o seguinte, e esse hábito de comunicação está mudando? Como que eu inovo dentro desse hábito? Se esse novo cliente hoje passa 90% do tempo dele de consumo de informação num dispositivo móvel, e nem mais num dispositivo físico, não estou nem falando mais de notebook, de desktop, que tipo de conteúdo que eu coloco ali dentro? Que tipo de mensagem que eu tenho que criar? Como que eu interajo com ele de forma que eu gero desejo nele de continuar essa interação? São coisas pequenas. Mas primeiro você falou do desejo, então você tem que fazer esse link da emoção e porque depois dessa paixão ela ocorrida é muito difícil esse link, né, naquele produto se desvincular, né? Aí você ganha. E agora você está falando da forma de comunicar ou da forma de alcançar esse link aí do desejo e, né, da pessoa se linkar àquele produto. Então é isso que eu estou entendendo. O primeiro é criar o desejo com aquele produto, com a estratégia de marketing. Depois é como levar aquilo para o consumidor que vai ver e vai se apaixonar de alguma forma. Ali, né? Seria isso. Seria assim, eu acho que a primeira etapa é de criar uma interação. E como é essa interação, né? Ela pode ser uma interação de curiosidade ou ela pode ser uma interação de desejo, né? Se você consegue despertar esse desejo na primeira interação e a pessoa genuinamente se encanta com aquilo, ou se projeta naquilo, ou olha para aquela campanha, seja de um loteamento, seja de um vertical, seja de qualquer produto, e ela consegue se projetar, ela consegue criar essa sensação positiva de desejo sobre aquilo, mesmo que aquilo às vezes não esteja no nível dela, mas ela sonha com aquilo, é a forma mais genuína que tem de construir uma interação. A pessoa chega desarmada, ela chega querendo saber mais sobre aquilo. E o que você tem visto que diferencia, porque vamos falar na nossa praia aqui do loteamento, a gente está falando de um pedaço de terra, né? Um pedaço de terra que a pessoa, a princípio, ela vai construir a casa, né, dos sonhos dela, ou a casa de final de semana, ou a casa da primeira moradia que ela vai morar o resto da vida ali. Esse é o produto, é aquele pedaço de terra, né? Mas tem que ter uma outra coisa além daquele quadrado ali para que a pessoa não queira ir para esse loteamento e esse aqui não me interessa, né? E no segmento do loteamento, o que você acha que puxa essa pessoa para esse loteamento? Assim, ponto, localização sempre é chover no molhado falar sobre localização, né? Eu acho que é o principal gatilho que move as pessoas nessa procura ou nessa escolha entre um produto e outro, né? Mas superando essa etapa, porque muitas vezes está relacionada também a preço, naturalmente as áreas mais próximas, as melhores áreas costumam ter uma precificação superior às áreas às vezes um pouco mais afastadas, talvez seja a área que a gente mais está mergulhando hoje, assim, para aprender, para ajudar os incorporadores, que é transformar aquele parcelamento solo em algo diferente, em um produto que realmente tenha DNA, tenha alma, tenha vocação, e ele tem um propósito de existir, e que não seja simplesmente um parcelamento solo. E como que a gente faz isso, né? Sob o prisma de marketing? Nossa visão, marketing é tudo. Marketing é um comportamento, é quase uma modulação mental. É como que você olha para aquilo sobre o olhar do marketing, assim, e não do marketing apenas querendo vender. É do marketing de construir uma interação, de construção de produtos, construção de uma relação. É o entendimento do mercado, o que o mercado ofertou, o que você tem naquele mercado, naquela região, o que falta. Aí você institutos de pesquisa maravilhosos que a gente tem para poder analisar métricas que nos auxiliam muito na tomada de decisão. Mas, por exemplo, a gente pode, e é um caso que nós estamos desenvolvendo agora, nós estamos desenvolvendo um produto que vai ser lançado agora no dia 11 desse mês de julho, que é um produto que a vocação dele é ser um bairro para a família. E isso foi muito legal, porque o produto ele já tinha uma aprovação dele urbanística pronta, os projetos, prefeitura, só que ele tinha áreas institucionais muito generosas, e a gente analisando o produto, analisando a região, um produto econômico, de zona norte, popular, e o incorporador ele teve uma ideia assim, genial, que ele falou, poxa, pelas pesquisas e por todo o diagnóstico que foi feito, ele pôde ver que aquela região era carente de lugares de conviver, de viver em comunidade, de diversão, de alegria. E aí todo o projeto de paisagismo, de praças, de equipamentos públicos foi desenvolvido com esse olhar. E aí isso é tão rico porque você consegue buscar dentro desse DNA e construir todo o posicionamento do produto.
Legal. Então, quando você constrói a campanha, quando você constrói os materiais de comunicação, quando você leva isso para o mercado, isso é tão genuíno, é tão verdadeiro, que isso ganha propósito. E aí as pessoas que se conectam com aquilo, primeiro a gente cria o desejo, depois a gente mostra que por trás daquele desejo tem muita verdade. E aí eu acho que é onde traciona. E isso funciona também no altíssimo padrão. Já lançamos alguns condomínios fechados, que o desafio era esse, era, poxa, como que eu gero desejo em quem já tem tudo? Cara, olha só, a gente na Lotnet a gente tem uma expressão que é o produtar, que é o que você está falando, assim, como é que você enxerga o público que você identifica como público-alvo, você mergulhar de tal forma no comportamento, nos hábitos de consumo desse público e entende as principais carências dele. E você traz para o produto elementos que fazem com que essas deficiências ou esses desejos sejam atendidos através do produto. E embala isso de forma que entregue isso genuinamente para o seu público-alvo. Então, sim. Agora, eu escutei um negócio hoje, cara, que eu queria aproveitar a sua experiência. A gente estava em reunião de coordenação hoje, nossos coordenadores, os diretores da empresa, e o Guilherme, que é um diretor da empresa, ele falou assim para os coordenadores: galera, nós temos 4 clientes. O primeiro cliente é o coordenador. Se o coordenador não compra o projeto, como é que ele vai vender o projeto? Então, assim, aquele cara que pisa no terreno, que vai ser o seu cara de venda, ele pisou no negócio e ele não ficou encantado com esse negócio, não vai dar certo, né? Aí ele falou, tem um segundo cliente, que é o marketing. Porque se você não consegue fazer um briefing de forma perfeita, que você traga elementos, traga informações, traga dados e faça com que ele compre esse projeto, você não vai conseguir vender. Depois ele fala que é o corretor de imóveis, que a gente tem que vender para o corretor, e por último para o cliente final. Cara, aí você está falando desse projeto que você está tocando, que você claramente você falou assim, porra, comprei o projeto. Sim. Na sua fala já deu para entender isso. Como é que o cara te vendeu isso? Como é que tem que chegar para você como agência? E eu recebi vários elogios do seu trabalho, tá, Diogo? Assim, do quanto que você contribui, a sua experiência, sua visão varejista, achei super legal. Como é que tem que chegar para você, cara? Para você falar assim, putz, entendi a pegada. Tem dados, tem informações. Como é que isso é vendido para você? Cara, ou não é vendido? Você que tem que comprar e vender para sua equipe. Como é que é? Cara, é muito legal essa pergunta, que ela me faz refletir, porque o dia a dia nosso, ele é uma loucura, assim, né? Nós, ao longo dos anos, a gente conseguiu desenvolver uma metodologia, que é bem legal. No momento oportuno, a gente pode falar sobre ela. A gente chama ela de Full Partner. É um nome chique que nós Mas você pode falar aqui, cara. Que basicamente nós mapeamos toda a esteira, toda a jornada de um lançamento imobiliário, desde a escolha do terreno, a vocação daquele terreno, o que cabe ali em termos de viabilidade, não só arquitetônica, mas econômica e financeira, e, enfim, e isso passa por estudos de mercado, diagnóstico. Depois disso a gente vai para planejamento, entender quem são os players, quem é o mercado, como que nós vamos vender, demanda, oferta, procura, e aí a gente entra em toda a esteira de marketing, de desenvolver marca, skin, KV, identidade, tom de voz, e aí vamos para outras frentes em seguida. Então a gente desenhou essa esteira porque foi necessário. Eu acho que foi um ano antes da pandemia, foi em 2019, salvo engano, nós lançamos quase 15 loteamentos no ano. E a gente estava com um volume de trabalho enorme, e incorporadores, empresas, produtos com características muito diferentes. Mas todos eles com o mesmo objetivo, né? O objetivo de ser um sucesso de venda, inicialmente, para os incorporadores, mas também de entregar algo a mais para o mercado. E aí, nesse momento, a gente foi botando essa metodologia à prova. Falando, agora nós vamos ver se isso funciona mesmo, porque nós estamos com características completamente diferentes. E nós percebemos que funciona, porque quando nós construímos essa metodologia, o objetivo não era ter uma receita de bolo. Porque a regionalidade, ela é atroz, né? A regionalidade, dentro da mesma cidade, você muda de bairro, você tem que mudar o comportamento completo do seu posicionamento. De cidade é uma loucura. E de estado, muda a forma de falar mesmo, assim, é bem diferente. Então nós entendemos que a nossa metodologia não deveria ser de respostas, mas sim de perguntas. Então nós construímos todo um processo onde a gente pergunta para o mercado, para as pesquisas, para o cliente, para os principais stakeholders e para a gente mesmo sobre cada microetapa do processo. E as respostas vêm. E às vezes quando a gente é contratado ou quando o incorporador chega na 300, cada incorporador chega em um momento. Tem gente que chega no momento que ele está
acabou de comprar o terreno e nós vamos apoiá-lo na escolha da empresa de urbanismo que vai fazer o urbanístico e vamos apoiá-lo na busca do paisagista, né? Enfim, vamos desenhar essa vocação juntos. O mais comum é já chegar um projeto já em fase de prefeitura e aí você olha para o projeto e entende se ele tem oportunidades ou não de melhoria. Esse é um trabalho que a gente faz hoje muito forte e não foi porque a gente estudou fazer isso, não, a gente aprendeu fazendo. É o resultado. É o resultado, né, do nosso trabalho, de tudo que a gente já colocou na rua, que nós vimos dar certo e vimos os clientes se conectarem. Então, assim, respondendo a sua pergunta, não tem uma regra. A gente sempre tenta mergulhar o máximo que a gente consegue no momento que chega. Então, o mais comum é chegar parcelamento solo, bruto, toma. E aí o cara te apresenta localização, te apresenta a planta e fala, cara, preciso que você crie uma campanha para mim. Genial, infalível, matadora, que venda tudo para amanhã. Ou seja, como dizia meu avô, para amanhã. Meu avô sempre dizia isso, meu neto, aqui só mudam os penteados, as pessoas são as mesmas. A história sempre é a mesma, cara. E aí o que é legal, porque como que essa história começou a mudar? Ela começou a mudar um pouco, não totalmente, quando a gente conseguiu, de fato, em alguns casos, e hoje, graças a Deus, na maioria, mostrar do nosso jeito que era possível fazer mais, que era possível melhorar aquilo que, em tese, já estava muito bom. Criar outros elementos, criar alma, criar essência, criar vocação, criar até mesmo equipamentos de lazer que pudessem melhorar aquilo comercialmente falando. Aproximar esses incorporadores de especialistas de fato, de arquitetos muito bons, de paisagistas muito bons, de empresas de playground, de áreas comuns infantis, e trazer a nossa bagagem em cima do que a gente já fez e que deu muito certo. E aí nós conseguimos magicamente fazer com que alguns prazos, que isso naturalmente envolve prazo, né, com que alguns calendários fossem remanejados para poder trazer um produto ainda melhor para o mercado. E aí quando esses produtos chegaram melhor embalados no mercado, não só em termos de marketing, mas em termos de produto, o resultado de vendas foi proporcional. E aí esses cases que nos ajudam hoje a mostrar para o nosso cliente que é possível fazer mais. Aí a gente fala, e eu semana passada também estava numa reunião disso, eu aqui, jurídica, coitada de mim, tentando convencer um cliente que ele falta 200 dias para a gente acabar o registro de um loteamento dele, que ele tem que olhar para o marketing que ele já está atrasado. Eu tenho que convencer ele 200 dias antes. Não, eu não vou investir nisso agora, eu quero uma concretude maior. Tá atrasado. Aí, você tá falando uma coisa na prática, mas que eu acho que é muito bom a gente deixar cada vez mais claro, sabe, Diogo? Que eu acho que é uma coisa que a gente vem reafirmando muito aqui, que é o papel de quando esse marketing entra, né? Que, na verdade, é muito mais do que a gente tem, pelo menos eu, leiga aqui, vocês são especialistas, do que é marketing, né? Quando entrar esse profissional. Eu acho que a gente tem que deixar cada vez mais essa mensagem, porque a gente, no dia a dia, a gente tenta, assim, no nosso desconhecimento, convencer, porque a gente vê os resultados de quando as empresas entram quanto mais cedo nos empreendimentos, né? Sem dúvida. Como eu comentei anteriormente, né? A hora que você coloca, que você modula sua mente para pensar marketing em toda a sua visão, em todo o espectro, tudo muda. Diogo, mas sabe qual que é a dificuldade vou pegar especificamente esse exemplo que você deu, da pessoa entender a necessidade de se entrar com muita antecedência. Porque na cabeça das pessoas, marketing é única e exclusivamente comunicação. Marketing campanha, né? Campanha. Cria um folder, cria um flyer, etc. e bota na rua. E, cara, eu queria explorar isso de você, Diogo. Eu não quero responder, não. Quero aproveitar a sua experiência aqui. Seus inputs. Marketing é tudo. Marketing é tudo. Absolutamente tudo. É construção de produto, de tudo. Estratégia, etc. E deixa eu aproveitar, então. O que é o marketing, na sua visão? Marketing é tudo. Marketing é tudo. Assim, ele é um comportamento, ele é uma forma de olhar, ele é uma atitude e, acima de tudo, ele é uma decisão. Assim, você tem que tomar uma decisão. A gente enxerga e vivencia com os incorporadores boa parte da trajetória deles de aprovação de um loteamento.
Nem sempre ela inteira, porque nós temos casos de loteamentos que gastaram 14 anos para aprovar, 12 anos para aprovar. Uma jornada, muitas vezes, solitária, dolorida. Então, quando ele está naquela reta final... Primeiro, ele não quer pensar em marketing enquanto isso, porque ele tem uma imprevisibilidade cronológica absurda. E quando está naquela reta final, prefeitura, cartório, aprovar, licenciamento, enfim... Ele quer aprovar aquilo rapidamente, para ele ter aquilo na mão e ter a segurança que ele conseguiu o produto que há tanto tempo ele vem investindo tempo, recurso financeiro, energia para ter. E a hora que ele tem aquilo na mão, ele quer recuperar o tempo perdido. E o tempo perdido normalmente acaba indo para o marketing. Não, então vamos fazer uma campanha, vamos pôr esse produto na rua porque ele já está aprovado, nós já temos RI. Beleza, você vai colocar um produto que talvez foi concebido há 8 anos atrás. Talvez foi idealizado há 6, 7 anos atrás e não teve um olhar realmente de marketing em cima de todo o produto. Então, assim, a gente até evita usar esse termo, apesar da nossa empresa assinar marketing experts, mas o marketing acaba que é um comportamento, assim, é uma forma de olhar o mercado. Entender que o mercado é soberano, entender que você não pode querer... colocar algo que aquele mercado não quer consumir, que existem essas dores, que você tem que respeitar a regionalidade, que você tem que se amparar de bons parceiros, de bons especialistas, para vocês conseguirem fazer um bom trabalho juntos. Assim, eu acho que até em quem você quer do seu lado é uma decisão de marketing também. Por exemplo, principalmente no alto padrão, quando você vai para collabs com brands internacionais ou com marcas muito fortes, quando você busca uma parceria de uma marca que tem muito peso para fazer uma collab, por exemplo, é uma decisão de marketing e não só uma decisão técnica. Muitas vezes você quer associar as marcas, você quer criar aquela collab ali para você ter o peso das duas marcas construindo uma força maior, né? Continua sendo uma decisão de marketing, então marketing... Está em tudo. Está em tudo. Agora, o que eu acho mais, assim, não sei se a palavra é importante, mas é mais interessante, cara, é que independente do assunto que nós estamos tratando no Jornada do Loteamento, invariavelmente a construção de produto, ela é citada nas nossas conversas. É impressionante. Independente do drive que a gente está trabalhando. E você trouxe isso também, assim. Você falou várias coisas que, assim, é o cuidado com que tipo de produto vai ser levado para o mercado. E aí, minha pergunta é, quando chega um produto para você, chegou um loteamento, essa história das áreas institucionais que eram eram maiores e que poderia ser feito algum tipo de acessório que pudesse atender o público-alvo. Quais são os elementos que você avalia, Diogo, para quando você pega o projeto e fala assim, cara, como é que eu vou enfeitar isso aqui ou transformá-lo em um objeto de desejo? Quais são os pontos que você analisa nisso? O bom é que todas as perguntas que você está me fazendo, a resposta ela tem que sair de dentro. É tudo muito instintivo, assim. Eu sou muito movido à inspiração. Quem trabalha comigo, quem já me conhece há muito tempo, profissionalmente, sabe que eu sou 100% inspiração. Assim. Por isso você não toma café, né, cara? Se toma. E assim, então são muitos insights que vêm, baseados logicamente no meu repertório, no meu histórico, enfim. Mas o que eu tento fazer toda vez que chega um produto para mim? Primeiro, eu já, desde o D0, eu já aviso os clientes, falo, olha, eu sou um palpiteiro profissional, eu olho tudo, eu dou palpite em tudo, entendendo ou não da área, porque eu acho que o meu papel é justamente esse. É quem tá de fora, às vezes enxerga algo que quem tá de dentro não enxergou, ou tomou uma decisão num caminho não mais confortável por preguiça, mas no mais confortável devido, às vezes, prazo, cronograma. Então eu tô ali para questionar o status quo mesmo, de tudo. Principalmente das áreas que não são as minhas, é onde eu adoro. Ter bonequinho voodoo meu com alfinete espalhado para Minas Gerais afora. Mas bom, e assim eu sempre analiso com essa ótica, eu olho, enxergo todo o potencial que aquele terreno pode dar, as áreas que não estão de repente ocupadas com algum equipamento, se o empreendimento tem vocação ou não para ser um empreendimento com um pórtico de entrada, que posteriormente ele pode virar uma associação de moradores, eles fazerem um acesso controlado, que gera um diferencial de segurança muito forte. Aí eu começo a pegar todos os gatilhos, todas as dores que eu já vivi nos lançamentos que nós já fizemos, que eram valores muito importantes para outras regiões, para outras cidades, para os outros públicos, mas sempre alinhados. E eu acho também que é possível transportar conhecimento de
de uma classe social para outra também. Tem muito comportamento que às vezes é feito em produtos de alto padrão, que a gente consegue traduzir aqueles ícones, aqueles signos para o econômico, que funciona muito bem. Da mesma forma que tem alguns comportamentos do econômico que, se bem traduzidos para o alto padrão, criam um senso de comunidade muito legal e que é difícil de se criar em produtos de alto padrão. Então, no primeiro momento, eu pego esse repertório todo do que deu certo, do que deu errado e faço mentalmente um checklist de isso aqui cabe, não cabe, funciona, não funciona, pode, não pode, e não sou arquiteto, mas abro o CAD, mexo em planta, coloco desenho, enfim, e vou criando uma série de situações. A hora que eu chego em todas essas possíveis situações, possíveis ocupações, aí eu vou ouvir os nãos. Não, isso não pode, aqui não pode, aqui tal, aqui talvez possa, mas precisa de uma interface a nível municipal, aqui não tem área para isso. E aí a gente chega em possibilidades, uma lista de possibilidades. E aí, em cima dessa lista das possibilidades, eu me debruço com mais energia para entender se a gente precisa de mais parceiros para atuar em conjunto conosco naquele desenvolvimento, para que aquelas possibilidades possam virar de fato algum equipamento, algum diferencial do produto. Se a gente vai fazer uma praça numa área institucional, por exemplo, nós vamos precisar de diligenciar até uma prefeitura, até um órgão público, fazer a doação daquele equipamento, enfim, se aquilo faz sentido, se economicamente na viabilidade aquilo cabe ou não. Então a gente começa a entender o produto como se a gente tivesse criando produto do zero, mas algo que às vezes já está até aprovado sob o ponto de vista de prefeitura. E esse exercício é muito rico, porque é nesse exercício que você encontra, primeiro, as possibilidades de melhoria do produto, reais, aí eu estou falando bem pragmático, e existe uma outra camada que corre paralela a essa, que é a camada da vocação, do DNA, de para quem é esse produto, quem é esse público, que cidade é essa, que bairro é esse, o que esse público é carente, o que esse público almeja, o que as pesquisas nos trouxeram, qual é o feeling do bairro. A gente vai, a gente põe o pé na terra, a gente entra no loteamento, a gente conversa com o imobiliário, a gente conversa com as pessoas em volta, a gente conversa com as pessoas na rua, a gente gosta de sentir essa regionalidade e de ouvir da cidade o que é valor mesmo para a cidade. E a gente tenta linkar esses dois mundos, o conceitual, a necessidade, essa vocação, essa alma desse propósito do produto, com as melhorias técnicas mesmo, arquitetônicas. E aí, a hora que a gente junta tudo isso, na minha opinião, a gente constrói o melhor produto possível dentro daquela realidade que você tem. Se você começa isso lá atrás, é o melhor dos mundos. Porque você desenha verdadeiros cases que a gente tem no mercado, você conhece vários, que foram cases que foram pensados a 10 cabeças, 12 cabeças, e pensado e repensado e repensado e repensado. E aí sim, quando aquilo vai para a rua, todo mundo olha e fala, uau, que produto maravilhoso. Nem sempre é possível. Então, no meio do caminho, a minha sugestão e o que a gente faz é isso, é repensar tudo que é possível. E aí a gente, em algum momento, a gente é agência, né? Mentira, brincando. E aí, depois de tudo isso, que hoje é um grande ativo nosso, assim, um grande valor que a gente acredita que a gente tem, que é pensar o negócio dos nossos clientes como se fôssemos o próprio cliente, né? Uma visão mesmo de dono. Aí a gente cola toda a estratégia, toda a parte de publicidade. E aí a gente passa por esse universo todo que a gente pode falar, mas que é performance, marketing digital, toda a parte web, experiência, inteligência artificial, enfim. Que são camadas estratégicas da comunicação e das nossas, enfim, do nosso trabalho de marketing efetivo mesmo. Eu queria entrar um pouquinho nisso. Tô dominando demais? Não, de jeito nenhum. Eu só quero reafirmar, porque eu acho que para vocês é muito tranquilo e eu acho que eu estou fazendo essa interface aqui de quem não entende, né? É de que, mais uma vez, a gente fala de produto. Mais uma vez, a gente fala de quanto antes, melhor. Cada vez mais a gente fala de mais profissionais de diferentes áreas unidos no menor tempo possível, quanto antes possível. A gente está repetindo muito isso aqui e é muito legal a gente ouvir de uma pessoa tão experiente igual você, reafirmando mais uma vez isso. E o Jornada está tendo essa missão, né, de trazer a realidade, né, e trazer o que está dando resultado. Então, marketing, tá todo mundo lá, eu aqui no meu... Marketing é o lançamento, marketing é a campanha, marketing é o que eu vou comunicar. Não, até agora nós não falamos nada disso, né? Se eu acho que você vai... Eu vou entrar nisso agora. Eu falei assim, por isso que eu quis dar uma solidificada até onde a gente foi agora, porque a gente não falou nada do que talvez nós, igual eu, né, que não sou uma especialista no mercado, conceituo tudo que é marketing.
A gente só falou de produto até agora, né? Então, a gente só está reafirmando mais uma vez essa questão e solidificando. Porque agora que nós já devemos estar mais do que na metade do episódio, que a gente vai começar a falar de veículos ou, sei lá, qualquer nomenclatura que vocês vão dar aí, que é o que, em modo geral, se entende como marketing. Né? Eu vou dar um exemplo, assim, para ficar claro para quem está nos assistindo, que é assim, a gente trabalha dentro da Lotnet com a construção de produtos. Então, algumas loteadoras nos contratam para falar assim, cara, me ajuda a ter uma visão comercial e marketing sobre produto. E assim, a gente está fazendo um trabalho muito legal com uma loteadora, que a gente está construindo 4 projetos juntos. E ontem nós tivemos que fazer assim, tudo que foi desenvolvido e construído, ele não é viável economicamente. Então, assim, foi criado um produto dos sonhos, frustrante para todos nós, porque assim, quando foi colocado isso na ponta do lápis, você fala assim, cara, isso não paga a conta, então não justifica. Então, basicamente, você imagina a frustração de todos, e principalmente do urbanista, de rasgar o projeto. Né? É frustrante. Mas todos essa curva de aprendizado que essa equipe, que foi montada uma equipe de trabalho teve, fez com que nós nos reuníssemos ontem e fôssemos muito maduros nas necessidades de modificação. E, assim, particularmente eu tive que me posicionar em relação a determinadas condições que estavam sendo colocadas pelo loteador, mas de uma forma bastante consciente daquilo que precisava ser feito. Né? Assim, por exemplo, existia uma discussão sobre a necessidade de se colocar lotes maiores lá em função da análise que foi feita com os corretores. E, assim, eu tenho todo o respeito do mundo pela classe de corretores, mas, obviamente, a visão dele é uma visão de que ele quer o melhor produto possível pelo menor preço possível, o que não é possível. É isso, não é possível. Então, assim, eu falei, cara, não dá. Nós temos que fazer desse jeito. Eu tive que sustentar essa posição de forma que eu vi que, enfim, de uma forma até frustrante para todos. Falei assim, não, nós temos que caminhar para isso mesmo. Né? Então, assim, o marketing está nisso, né? Que é construção do produto. Cara, não... E aí eu entendo perfeitamente, Diogo. A gente pega até como se a gente fosse urbanista, né? Fala assim, não, a rua tem que ser aqui. A rotatória não pode ser aqui, tem que ser aqui. Cara, o lote tem que estar virado para o lado de lá do terreno, não para o lado de cá do terreno. Você vê, é marketing. Isso é marketing. Lote, largura do... Exatamente, frente. Saque. Exatamente. Exatamente. Vamos entrar no marketing? Marketing como a maioria das pessoas tem, né? Vencido todas essas fases de jogo, assim, você ajudou o seu loteador, incorporador a conceituar o produto, colocar os acessórios que são necessários, etc. Aí você vem com este conceito que foi apresentado a eles e aprovado, e você vem para dentro de casa para que você possa fazer a estratégia de marketing. Sim. Como funcionam essas etapas? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Tem pessoas que nos assistem que não têm condições de contratar agências como a sua, de altíssimo padrão e, consequentemente, com valores mais altos. Às vezes ele precisa fazer isso de forma mais caseira, com o objetivo de orientá-los. Como é que você procede? Não, excelente. Mais uma pergunta difícil de responder, mas vamos lá. Primeiro, eu acho que era legal, iniciando essa resposta, fazer um fechamento de um outro aspecto que ele é bem interessante. Tudo isso que nós falamos aqui agora é o que é possível ser feito, né? É o que a gente gosta de fazer, é o que a gente tenta fazer. Mas às vezes o objetivo, que a minha resposta vai passar por essa questão de objetivo, o objetivo final não pode ser esquecido. A gente sempre precisa fazer um trabalho de trás para frente. Nesse exato momento nós temos lá 60 e poucos profissionais da empresa trabalhando num regime louco, porque os nossos incorporadores resolveram, e a gente concordou, porque a estratégia é o objetivo, colocar a maior parte dos nossos produtos horizontais na rua antes das eleições. Por uma característica política. Às vezes você tem fenômenos sociais, às vezes você tem fenômenos econômicos. Então, muitas vezes, o objetivo principal por trás da minha empresa existir e de todos os outros parceiros estarem ali trabalhando em conjunto, ele não pode ferir o objetivo principal, que é o do business, que é o do negócio. E eu estou trazendo esse ponto porque às vezes não dá, às vezes não tem como fazer. Às vezes você tem que fazer o melhor com as ferramentas que você tem, no tempo que você tem.
E aí eu lembro de um ensinamento que eu tive empírico de ver acontecer, que foi uma abertura de mercado lá quando eu tinha meus, 23 anos. Nós atendíamos uma grande rede de eletro, ela ia abrir mercado em Salvador. Em Salvador tinha um player que era o maior player da cidade, do estado, na verdade, e a gente estava chegando com muita força nessa cidade e no estado. E a decisão que foi tomada numa mesa, que eu era ali um mascotezinho ali, olhando e vendo aquilo acontecer, mas a hora que eu vi, eu achei de uma ousadia e de uma agressividade comercial tão forte, e eu operacionalizei a decisão que não foi tomada por mim, mas eu gosto de contar esse caso, que foi o seguinte: nós vamos imprimir 1 milhão de folhetos escrito: não compre eletro, você vai perder dinheiro. E no verso era: vem aí aquele, eu posso falar, que cobre qualquer oferta do país. E a abertura das lojas era no sábado. Nós simplesmente congelamos o mercado de Salvador, e eu operacionalizei a produção dos folhetos, e vi aquele negócio todo. Só que aquilo me marcou de uma forma que eu falei: como que decisões às vezes simples conseguem alcançar o objetivo final. Então, muitas vezes as pessoas associam a 300 a campanhas maravilhosas, que bom que a gente consegue fazer, a gente faz a orçamentos milionários, a produtos de VGVs altíssimos, mas a gente desenvolve estratégia para produto do interior de VGV de 10 milhões. E quem está nos assistindo aqui sabe que 10 milhões parece muito dinheiro, mas é um VGV pequeno. E a gente tem que ter essa inteligência. Então, quando a gente fala de marketing, e aí dando um conselho para quem ainda não tem uma área de marketing, ou não tem uma agência de marketing, ou não tem uma agência de publicidade, nunca se desconecte do seu objetivo final. Primeira coisa, estabeleça de forma muito clara quais são os seus objetivos, quais são os seus marcos temporais, o que de fato não pode ser alterado. E a partir dele, venha desenvolvendo tudo que você consegue desenvolver, da forma que você consegue desenvolver. Dicas. Valorize o seu produto, principalmente quando ele não existe. Essa para mim é a maior verdade que pode existir dentro de um processo de comunicação imobiliária. Se você não está vendendo um produto pronto, se o seu apartamento não está pronto, se o seu loteamento não está pronto, você está vendendo um sonho. Você está vendendo algo que ficará pronto lá na frente. E o que vai ser a mola mais forte dessa proporção que vai tomar a sua campanha, o seu marketing, a sua estratégia, é o desejo. É como essa pessoa vai se deparar com o que você apresentou para ela e o valor que ela vai perceber em cima daquela comunicação ou daquela mensagem que ela está recebendo. Então nunca economizem em estratégia, em imagens, em bons parceiros, em bons arquitetos, em bons projetistas. Se blinde. Infelizmente é uma realidade no Brasil. Se projeta pouco e se planeja pouco. E se executa muito. E se corrige a rota muitas vezes durante a execução. E às vezes essas correções de rota funcionam, mas não necessariamente era o melhor caminho que você podia ter seguido. Um produto lançado e com baixo resultado, se ele tem uma embalagem ruim, o seu esforço de mídia, de investimento em mídia, ele é muito maior a longo prazo para você conseguir tracionar aquele empreendimento. Se você lança um produto com uma embalagem, com um conceito, com uma imagem, com algo muito bom, isso é um coeficiente de impulsionamento do seu próprio investimento de marketing. É como se você estivesse se turbinando. É como você fazer 1.000 virar 5.000. Cada vez que você impulsiona aquela mensagem, seja em canais digitais ou em canais tradicionais, você chega muito bem. Você só tem uma única chance de gerar uma primeira boa impressão. Você nunca vai ter uma segunda chance. Então eu costumo falar muito isso. Então, talvez a maior dica que eu posso dar é essa. Se cerque de pessoas, empresas e processos que façam com que o seu produto seja ou pareça ser o mais profissional possível e o melhor possível. Isso é um dinheiro que é o melhor dinheiro que você pode colocar no seu negócio, sob o ponto de vista de uma venda na planta. Em seguida, não viaja. Não viaja. Vou criar minha campanha com inteligência artificial, vou colocar o Meta para fazer o posicionamento do jeito que ele aleatório, vou contratar básico, experiências básicas. Analise o seu hábito de consumo de informação. Olhe para você, olhe para os seus sócios, para os seus amigos, sua família. Entenda o seu comportamento. Que tipo de informação você consome quando você acorda, durante o dia, enquanto você está trabalhando?
quais sites você entra, quais aplicativos você usa, aonde está a sua atenção. Se o seu perfil for muito diferente do seu público, do público que vai consumir o seu produto, busque saber desse público aonde a atenção dele está. E aí, para isso, você tem tanto amostragens básicas, quanto de amigos, de conhecidos, quanto institutos de pesquisa que podem te apoiar nisso. E a partir do momento que você souber aonde a atenção dessa pessoa está, se posicione. Coloque a sua mensagem onde a atenção dela está. É o básico. Eu acho que o básico bem feito, ele é imbatível. Antigamente, jornal, televisão, jornal nacional, novelas, enfim. E até hoje, né, ainda é um canal mais, talvez, de maior investimento para você ter uma mensagem propagando a nível nacional, enfim. Por quê? Porque a atenção, a audiência estava lá. Só que isso hoje já descentralizou. Eu tenho um filho de 20 anos, ele não assiste TV aberta. Ele não sabe o que é TV aberta. Ele só assiste broadcast, ele só assiste streaming. Ele só assiste Netflix, YouTube, séries. Não sabe o que é TV aberta. Não, um dia desse eu fui tentar explicar pra minha filha que tinha horário pra gente assistir as coisas. Falei, filha, tal horário a gente sentava na televisão. Ainda não tá passando. Pra que você... não tá passando. Pra quê, papai? Eu falei, filha, não existia isso de poder on demand, né? Assim, no momento que você quiser. E ele é o cliente de amanhã. Daqui a 10 anos, talvez, 15 anos, ele vai estar fazendo a escolha de qual imóvel que ele vai comprar, ou de qual terreno que ele vai comprar. E como conversar com essa geração. E aí eu acho que nós vamos entrar numa pauta agora que é bem legal, que é a pauta de marketing, de canais de comunicação, enfim. Porque é básico. Aonde estava a audiência da população há 10, 15 anos atrás? Consequentemente, aonde estava a mídia? E o que a mídia leva? Ela leva uma mensagem. E aonde está a audiência agora? Está totalmente centralizada. E como levar essa mensagem numa audiência totalmente centralizada? Aumentou, ao mesmo tempo que melhorou a amostragem, os indicadores, as métricas, o marketing digital veio revolucionar. E eu costumo brincar que o marketing digital para o segmento imobiliário, ele foi tipo o cálice, né? Porque é só engenheiro, cara. E engenheiro é pragmático, engenheiro quer número, quer métrica. E aí, de repente, surgiu uma mídia que tem métrica, que você sabe quantos cliques que teve, quem viu, da onde viu, se gerou lead, se não gerou lead. E aí você deu número, você empoderou quem sempre quis esse poder, que antigamente investia-se uma fortuna em mídias tradicionais, e era difícil mensurar, né? Você tinha mensurações, um ROI mais global, mas você não tinha esse micro gerenciamento. Então é não inventar muita roda, assim, mas ao mesmo tempo não deixar de surfar nas principais ondas, né? Não ser cético com as novidades. As redes sociais estão se transformando. Não duvido se daqui... Não seria loucura eu falar que daqui a 5, 6 anos esse modelo de rede social que nós temos hoje já vai ser diferente. Vão ser outros players, ou um vai comprar o outro, vai fazer uma fusão e vai ter outro tipo de comportamento. Antes era estático, agora já é vídeo. Aí depois virou... Agora é influenciador. Enfim, isso tudo está se transformando muito rápido, né? Muito legal. E o desafio é como colocar sua mensagem ali dentro, como interagir com essas pessoas de uma forma que elas vejam valor na sua mensagem. E eu acho que tem um desafio ainda maior, cara, que é assim, a quantidade de estímulos que o consumidor tem hoje. Eu não lembro dos dados, cara, mas eu estava lendo isso recentemente, assim, é absurda. E aí, em função da quantidade de estímulos, a gente criou mecanismos de proteção, em que a gente blinda e fala assim, não quero. Essa comunicação não quero, não vejo, e etc. E aí, cara, assim, eu fico imaginando, né, o que utilizar. Porque hoje você tem N possibilidades. Sim. Tem N possibilidades, né? Assim, você tem desde o off, o on, um complementando o outro, e mesmo assim, como é que você vai fazer com que isso seja costurado para que você possa levar a mensagem pro consumidor final? É um baita desafio, né? É um desafio. A gente normalmente tenta encontrar as respostas em cima de algumas premissas. Qual é o objetivo primário dessa campanha? É um produto que eu vou lançá-lo teaser? É um produto que eu vou fazer represamento e dia D? É um produto de um player já renomado e reconhecido na cidade, que as suas próprias redes sociais possuem capilaridade suficiente para um simples post gerar um buzz desejado? É uma fusão entre duas empresas e um produto que elas estão criando? É uma nova incorporadora? É um novo produto de um... E loteamento, isso é muito comum, né? De um empresário de extrema credibilidade naquela cidade, mas que atua com mineração, que atua com outra área, e que aquela área é uma diversificação dele de empresarial e às vezes de investimento, mas é uma diversificação poderosa, porque são produtos grandes, enfim. A gente tenta entender o seguinte: nós precisamos gerar buzz, nós precisamos gerar lead, nós precisamos conversar com quem no primeiro momento.
E aí a gente vai desenhando essa estratégia. Quando a gente detecta que a gente precisa de notoriedade, de ser conhecido, que a gente costuma usar um termo que é aquecer. A gente precisa aquecer muito o mercado antes de trazer o produto de fato, nós vamos para as mídias de alto impacto. E aí a gente tem trabalho com o marketing de influenciadores, é genial. Trabalho de alcance das redes sociais nesse aspecto é fantástico. A mídia exterior, dentre as mídias tradicionais, nesse papel, ela cumpre o seu papel de uma forma muito forte, quando bem escolhidas e quando mensagens muito claras. E algumas ações que ainda são tradicionais, ações promocionais, que a gente entende que também tem seu peso de acordo com a cidade, com o produto, com o local. E com isso você consegue vir com uma superfície muito calçada em promo, em ações tradicionais aqui de baixo, que você pega um mainstream mesmo, que você pega as pessoas que estão na rua, que não estão conectadas, que não estão ali no Instagram, que não estão focadas no universo digital, e você vem por cima com uma camada que vem da nuvem, né, que vem da internet, e você esmaga isso. Aí quando você esmaga, você gera uma superfície muito forte, muito robusta de conteúdo e de conhecimento daquilo que você pretende ofertar. E aí, em seguida, você vem com uma oferta, aí tem um monte de técnica, né? Você põe remarketing, você põe um monte de coisa, e você vem com a oferta, principalmente focada nesse público que já foi duplamente impactado ou bem impactado por uma dessas duas camadas. Quando é um dia de... Aí, cada caso é um caso. Aí, mas é uma visão, cara, é uma visão muito legal essa. É uma visão muito bacana. Caso. Eu acredito muito, sendo repetitivo, né? Eu acredito muito no básico bem feito, assim. Acho que seguramente nós somos a primeira empresa a trabalhar marketing digital para a construção civil em Minas Gerais. Seguramente. Na ocasião, eu acho que talvez só MRV na época tinha site. Era uma coisa assim, quando nós começamos a mexer, foi bem no comecinho, você via que era tudo muito embrionário. E a gente surfa nessa onda, sempre surfou e vai continuar surfando. Nascemos nessa geração, apesar de eu ser um pouco mais velho, mas eu sou geek nisso, eu gosto. Eu sou um cara que eu consumo novidade o tempo todo. E a nossa equipe está 100% antenada com inteligência artificial, com novas tecnologias, com tudo que pode ser feito para que a gente consiga estar sempre surfando as melhores ondas. Só que eu estou entendendo, uma visão minha pessoal, que as experiências estão ficando um pouco de lado. Não as experiências multimídia e as experiências digitais. Muito pelo contrário, essas são cada vez mais legais. São cada vez mais interativas, são cada vez mais ricas, cada vez mais imersivas, né? Aí você passa por realidade virtual, você passa por, enfim, por um mundo de coisas que a gente está vendo aí todos os dias. Só que o mercado imobiliário, né? A construção civil, a base dela é o imóvel, né? A base dela é a sua moradia. É onde você vai passar o seu tempo, seja ele todo, um pouco, um final de semana, enfim. E ela é física, ela é humana, ela é material. E essa experiência eu acho que nunca vai acabar. Eu acho, pelo menos na minha opinião, ninguém nunca vai escolher um local para construir a sua casa que ele vai morar, sei lá, por alguns anos ou por toda a sua vida, sem ir no local, sem botar o pé no terreno, sem ter experiência sensorial mesmo, de entender o clima, de entender a vegetação, a natureza, o lugar, de sentir o lugar. As relações ainda são humanas, você precisa de dar uma boa experiência para aquela pessoa ali, no ponto de venda, na experiência de atendimento, no acolhimento dessa pessoa. Então, uma coisa que eu particularmente sempre tento não perder esse pé no chão, para que essas experiências pessoais e do cliente mesmo, com o produto e com as pessoas que estão em volta, sejam muito fortes. E não fique naquela rotina. Então, como evoluir também esse processo? E aí nós temos cases maravilhosos, né? De stands imersivos, de maquetes, de treinamento de venda, de salas de projeção, de salas de interação, de experiências dentro Aí tem incorporadores que gostam de deixar o arruamento todo aberto e permitir que o cliente vá no lote dele e vire. E aí você tem voo de balão para ver. Enfim, você tem um mundo de coisa que pode ser feito nesse aspecto físico e humano, que a gente coloca como no checklist 01, que são as primeiras experiências que a gente gosta de estudar, pensar, porque a gente acha que a resposta sempre vai estar ali no final. E que as outras camadas são camadas de aproximação e de atração. É onde eu gero valor, é onde eu mostro o produto para o mercado, é onde eu gero desejo, e a hora que a interação começa, eu busco e trago ele para a experiência no local, física, ou enfim, o mais humana possível, porque aí a gente entende que a coisa traciona e
e ganha força. Uma pena que é muito bom e fácil falar, mas é um esforço monumental para aplicar isso. Mas eu acho que é importante você falar isso, porque não é a primeira vez que a gente ouve isso aqui, que é o digital está tão forte, que talvez agora é a hora de voltar um pouco para o físico. Né? A gente tem ouvido falar, estou falando assim também aqui no meu aprendizado aqui com vocês, de que não deixar essa experiência física mesmo deixar de existir, porque ela está cada vez mais impactando, porque o digital está muito grande. Né? Eu acho que é mais ou menos isso que você tem falado. Né? É isso, porque você não pode abandonar essa experiência. Não significa também que o digital não é o caminho. Sei lá, 80% do investimento hoje, talvez, dos nossos clientes em marketing, de uma certa forma, estão nesse universo. Mas presencial, corpo a corpo, dia a dia, o humanizado tem seu peso, né? E assim, e talvez, cara, eu não sei se eu li, se eu escutei aqui no Jornada, eu já não sei a fonte, mas em função exatamente do poder das redes sociais e do online de um modo geral, de certa forma se aposta todas as fichas nisso e acaba não dando atenção a esses outros detalhes do processo que tem a ver com isso, né? Que tem a ver com as pessoas que estão levando essa mensagem, que são os corretores, tem a ver com o tipo de experiência que você vai levar para o seu cliente final, enfim, né? Assim, com a mensagem do produto. Então, tem uma série de costuras que você tem que fazer para que a coisa dê certo. No final é o que o Diogo estava falando, é físico, né? Não tem jeito de você não dar experiência física num lugar que a pessoa vai morar ou vai passar o final de semana, né? Ela tem que ter um encantamento ali no lugar, né? E existe uma empolgação também, né? Porque é genial o que está sendo feito hoje em marketing digital. É genial. As pessoas estão se transformando, as pessoas estão conseguindo, pessoas tímidas, corretores tímidos estão virando quase que apresentadores, se posicionam, falam, defendem o produto, colocam a cara a tapa, criam aquela atmosfera própria. O mercado se transformou, assim, o marketing digital principalmente o mercado de venda, né, dos corretores, de uma forma geral, as imobiliárias, ele hoje é totalmente diferente do que ele era 5 anos atrás. Uma transformação nítida e eu acho que a cada dia que passa está evoluindo mais. Um dos convidados de vocês aqui, que é até um amigo pessoal, que é o Guilherme. O cara é genial, cara. Genial. Você fala, a gente vai ver em pensamento. A gente tem alguns projetos que a gente desenvolve em parceria para alguns clientes, enfim. E tem mais uma turma muito forte, Ricardo Martins. Então você tem inúmeros nomes muito relevantes que são pilares dessa transformação do marketing digital para o setor imobiliário, principalmente na área de venda. E isso está começando a refletir um pouco nas incorporadoras, porque você tem poucas incorporadoras que têm uma pessoalidade, que tem um dono, né? Como em outros setores, você tem uma Cimédica, você tem uma João Adib, enfim. Nas incorporadoras, poucas incorporadoras têm a figura do dono do cara. E o dono como um protagonista ali da empresa, como não um influenciador da empresa, mas um protagonista, alguém que está ali conversando e colocando o mercado, se colocando à frente do mercado, né? E eu acho que a gente tem começado a ver algumas movimentações, acho que vai existir uma transformação bem legal nisso também. E tudo isso está sendo criado, é tão genial, é tão legal, é tão mensurável e tem gerado tanto resultado que é um pouquinho do meu medo do background tá sendo esquecido. Então você dá um show, aí a hora que você vai receber o cara, a experiência falha. E aí você não recebe o cara num lugar legal, você não tem um bom stand, você acha que não precisa mais fazer uma maquete, você acha que você não precisa mais de abrir rua, você acha que você não precisa mais fazer um monte de coisa, porque o marketing digital é infalível. Então, a gente que é mais tarimbado, né, que já tem um histórico longo, a gente sabe que custa caro quando você erra na estratégia. E normalmente você só percebe a hora que o erro aparece. Bom, nós estamos chegando no final, por incrível que pareça, né? Mas o papo está muito bom, mas nós vamos explorar um pouquinho mais. Eu quero te fazer uma pergunta, aproveitando esse nosso último assunto. O que você enxerga de tendência, Diogo? O que você entende? Porque assim, eu concordo que a gente... Assim, o mercado imobiliário, na minha visão, é muito duro, muito raiz. Eu acho que houve uma resistência do mercado, de um modo geral, para aceitar as mudanças e, de certa forma, acho que houve mudanças consideráveis. Mesmo assim, eu ainda sinto que o mercado imobiliário, conforme o Luiz
da Sólido nos falou aqui no podcast, que ele fez uma pesquisa, nós só perdemos para o mercado da pesca em inovação. O mercado imobiliário só perde para a pesca. Pô, como que inova nós somos o Você vê, né? Quem diria, né? Eu não sei se pois é, cara, muito legal. Assim, ele traz ele fez uma apresentação e eu achei bacana. E ele comentou isso numa entrevista que a gente fez com ele. Enfim, apesar de toda essa dureza e toda essa dificuldade talvez da mudança, houve uma mudança, no meu ponto de vista, também super legal do mercado. O mercado está se ajustando. Mas como é que você enxerga, quais as tendências que você enxerga para o mercado? É legal. As tendências, eu acho que elas estão muito relacionadas aos players, né? E as pessoas por trás das empresas, né? Naturalmente. Eu pessoalmente tenho acompanhado uma nova classe de incorporadores chegando, um novo perfil de pessoas, assim. Pessoas de outras áreas, pessoas que chegam pela primeira vez com um olhar diferente, mais abertas ao novo, mais abertas a novas experiências. E essas pessoas, junto com quem já faz esse mercado há muito tempo, que tem um pensamento mais conservador, estão conseguindo quebrar alguns paradigmas, enfim. Mas em termos de tendência, eu acho que é inevitável falar de inteligência artificial, né? É um caminho sem volta. Eu costumo fazer umas analogias que a pessoa que não mergulhar de cabeça agora em inteligência artificial vai ser igual aqueles céticos que quando chegou o computador falou, não, bobagem esse negócio, eu vou ficar com a minha máquina de escrever aqui que é muito mais legal. E aí depois de alguns anos se viu ali um dinossauro ambulante sem conhecimento tecnológico de computação, né? E eu acho que as pessoas que ainda estão um pouco resistentes, achando que ainda é modismo, que não, isso é só uma febre, que elas vão pagar um preço muito caro ali na frente, assim. A gente hoje utiliza fortemente a inteligência artificial, eu acho que em todas as esferas da empresa. Eu acho que não tem nenhuma área da empresa que não tem um pouquinho de algum tipo de inteligência artificial sendo trabalhado. Então, dá uns exemplos pra gente aí, Diogo. Isso é uma coisa que a gente tem pautado muito aqui da questão da inteligência artificial, mas acho que trazer um pouco de exemplos no mercado imobiliário, na sua área. Por exemplo, hoje você tem plataformas, a gente usa ela no dia a dia, que fazem transcrição, análise e roteirização de reuniões. Então você consegue estar numa reunião com 10 players diferentes, com escritório de arquitetura, com incorporador, com advogado, com outros arquitetos, com equipe de publicidade, com briefing, somente em vídeos, são feitos especificamente para vídeos. E aí quando você termina aquela reunião de 4 horas, que você já está exausto, nem sabe mais exatamente tudo aquilo que foi tratado, você consegue usar tudo que foi falado, pessoa por pessoa, como uma base de dados, e através de uma API com o ChatGPT você consegue pedir para que a inteligência artificial faça o que você quiser baseado naquele conteúdo. Exemplo simples como estabeleça para mim um briefing separado, área por área, com tudo que foi falado, dê destaque para esse ponto. Ou a partir disso, crie para mim uma pauta tática com todas as ações que foram discutidas, nomeando as pessoas que ficaram responsáveis, os prazos que foram acordados. E aquilo é devolvido para você de uma forma estruturada, que nem se você tivesse uma secretária do seu lado, escrevendo tudo que foi feito, você conseguiria ter algo tão completo e tão bom, e com a possibilidade de mudar, de refazer, de pedir outro comando, de pedir outra forma. Então é você mesmo gerando conteúdo para a sua inteligência artificial trabalhar dentro do seu próprio conteúdo, e não do conteúdo que está na web. Esse é um exemplo, a gente utiliza isso em todas as nossas reuniões. Todos os nossos briefings de todos os nossos clientes, de qualquer coisa minimamente importante da empresa, é transcrito e é utilizado a inteligência artificial para extrair o máximo daquilo e ter a maior assertividade em todos os processos, seja eles criativos, de design, elevando ainda mais, por exemplo, na parte visual, né, que eu acho que é uma parte que está muito no marketing, né? Você tem plataformas hoje de inteligência artificial que a gente consegue imputar comandos e criar situações de geração mesmo de imagens que são testes fantásticos pra gente. A gente ainda não consegue ter naturalmente aquelas imagens com altíssima resolução ou prontas para fazer nenhum trabalho. Às vezes as pessoas se enganam. Agora a vida ficou fácil. Vou fazer um post, eu vou no Midjourney, eu jogo um comando, tenho a imagem, vou no GPT, peço escrever a legenda, coloco, tá pronto. Funciona. A gente tá vendo algumas pessoas fazer assim, mas num nível muito amador. A gente utiliza isso como uma ferramenta de teste.
Então, em vez de um designer nosso debruçar ali por horas, fazendo uma fusão, uma fotocomposição, um tratamento para chegar no resultado visual de uma determinada campanha, a gente utiliza a inteligência artificial para poder gerar exemplos. E a gente consegue, em testes A, B e C, entender se aquela vocação, se aquele caminho estético ele funciona. E aí ele só vai para o caminho. Você faz uma base para depois construir. Você testa mais rápido. Então toda a parte textual, enfim, aí tem inteligência artificial para tudo você imaginar. Tem até, assim, hoje é geração de planilhas, enfim, de acompanhamentos. A gente também toma cuidado para não ficar usando ferramentas que vão nos emburrecer. Eu acho que tem essa preocupação também, né? A gente não quer nada mastigado, a gente só quer algo muito aperfeiçoado. E se a gente conseguir fazer isso com menos tempo, a gente ganha eficiência, otimiza a empresa, otimiza os processos. Então esse é um caminho sem volta. Eu acho que para os incorporadores, assim, toda vez que eu chego, e eu compartilho, tem segredo nenhum. Eu chego nas reuniões, quando eu mando uma ata minha de reunião, às vezes para algum cliente mesmo, assim, porra, eles assustam. Alguns nem perguntam. E é rápido, né? Mas os que perguntam, falam, que isso, cara? Como é que você fez essa ata de reunião? Eu falo, não, eu explico. A gente está usando lá na empresa. É realmente assustador. Assustador, cara. É assustador. Assim, primeira vez que eu recebi, eu falei, não é possível que isso aqui organizou tão bem o negócio, cara. Assustador. Surreal. Então, a inteligência artificial é uma tendência, não uma tendência, eu acho que é uma realidade. Eu acho que as pessoas perderem a timidez e colocarem a sua cara e serem protagonistas da sua própria vida profissional ali, eu acho também que é uma tendência. Essa está muito forte. Eu tenho visto a cada dia que passa mais imobiliárias surgindo com 2, 3 pessoas e pessoas muito boas e muito focadas e com muito background ali de histórico profissional mesmo, em outras imobiliárias, e que se juntam e conseguem criar uma atmosfera legal de posicionamento, enfim, se posicionam muito bem. Então eu acho que esse trabalho das pessoas colocando a cara para o jogo está cada vez mais forte e é uma tendência que vai continuar. E a qualidade das produções. Isso também eu acho que é uma tendência que a gente vem acompanhando, uma evolução muito grande. Nós somos pioneiros nisso e hoje a gente vê assim, o tanto que evoluiu. Drone racing, filmagem com qualidade, boas câmeras, boa captação, luz, emoção. Naquela brincadeira daquela fala toda do desejo que eu falei várias vezes, né? Sem dúvida alguma, um dos grandes pontos altos assim da nossa trajetória foi a forma que a gente conseguiu fazer o audiovisual para o mercado imobiliário. Assim. A gente realmente conseguiu produzir materiais audiovisuais de muito impacto, da pessoa se arrepiar ao assistir, de dar aquela emoção, de pessoas chorando. A gente tem registros disso, inclusive, assim, de meeting de venda, você vê as pessoas indo às lágrimas, assim, de emoção. Tem meets que nós já fizemos para 600, 700 corretores em auditórios, e aí os clientes sempre me jogam naquela cilada, né, que eu chego ali como quem não quer nada, tô quietinho, meu ô Diogo, sobe aqui, fala, pronto, já sei, é para apresentar o produto, eu faço com prazer, infelizmente não tem agenda para fazer para todos, mas é muito legal, assim, é uma energia diferente. Eu sou mais low profile, eu não sou muito de estar na linha de frente, assim, mas quando você sobe num palco, tem 600 corretores te olhando, e você tá ali apresentando um produto para eles, que você desenvolveu aquele produto de A a Z, e a hora que você passa o vídeo, eles levantam, bate palma, gritam, você abraça, e aquela loucura, você fala, cara, é isso que tá acontecendo. Aí você vê que é gratificante, assim, você conseguir mexer com a emoção das pessoas, né, e numa forma de produto, enfim, então, acho que são as tendências, seriam isso, pessoas botarem a cara pro jogo, qualidade de produção e inteligência artificial. Diogo, agora uma curiosidade. O 300, o que significa o infinito ali no 300? Não, a gente não poderia deixar de passar por essa, não. Quem me conhece, é legal, assim, quem me conhece mesmo muito, muito profundamente sabe que não existe vida pessoal e vida profissional. Minha vida é uma só. Sou um apaixonado pelo que eu faço, sou apaixonado pela minha empresa, sou apaixonado pelas pessoas que trabalham comigo, sou apaixonado por tudo que a gente faz e com muita intensidade. Assim, eu me jogo absurdamente em tudo que eu faço. Eu tenho um volume de trabalho assim, insano. Eu trabalho 15, 16 horas por dia, todos os dias, finais de semana. Assim. Eu acordo, eu estou trabalhando, porque eu amo o que eu faço, então não me dói e eu faço com muito prazer. E essa história da família misturar com a empresa, não na governança, não na gestão, não tem nenhum membro da minha família que trabalha comigo, a não ser minha prima que trabalha com redação. Eu ainda virei para minha sócia na época e falei assim, ó, você é a chefe dela. não quero ter interfaces para não ter nada disso. Eu lembro quando o meu filho mais velho estava com 5 para 6 anos, e aí toda vez que eu chegava em casa, assim, tarde, ele estava dormindo, e foi na época que
ele tava morando comigo um tempo, assim. Finais de semana ele ficava comigo, foi no meu primeiro casamento quando eu separei, enfim. Aí eu chegava em casa, às vezes falava com ele assim, não, papai te ama. Aí a gente ficava brincando, ele falava assim, eu te amo mais, eu te amo sempre. Aí teve um dia que do nada ele chegou pra mim e falou comigo assim, papai, o que foi ele? Eu te amo infinito. Ai, que lindo. Aí eu quero ver você ganhar. Aí tipo assim, aquilo me marcou. E beleza, marcou minha vida, eu ia tatuar isso, não tatuei, enfim, porque eu tenho 0 tatuagem, mas enfim, porque eu não encontrei ainda. E um dia eu tava na empresa querendo fazer um rebranding da 300, que tinha outra identidade completamente diferente. E eu muito perfeccionista, já tava lá na 10ª marca, sei lá que marca que tava. E eu conversando com um designer na época, assim, eu olhei na mesa dele e eu vi um RAF que ele tinha feito, assim, com um símbolo do infinito, assim. Eu virei e falei, cara, isso aqui tem muito valor pra mim, vamos nessa linha. E a gente fez junto. E aí a marca tem o símbolo do infinito. Então a verdade, eu acho que é a primeira vez que eu falo a verdade, porque todo mundo me pergunta às vezes o porquê do 300. Aí eu tenho uma história pra cada... Caso 300 Espartas. É a relação de ser um time de elite, legal. Né? De não ter medo de nada, de sermos relativamente coesos, poucos ali, mas muito fortes e enfrentamos o mundo inteiro. Mas é a primeira vez que me perguntam do porquê do infinito. E o porquê é uma relação legal, assim, de amor pela família mesmo. Genuíno, profundo, né? Legal. Que modo bom de terminar um podcast. Foi. Bom, mas infelizmente terminou. Mas, cara... eternamente. Cara, assim... Putz, foi muito rico, cara. Brigadão mesmo. Foi muito legal. Que papo legal. Podia ter trazido aqui umas taças de vinho, ficar aqui batendo papo e tomando vinho até enfim, horas de conversa. Mas, cara, brigadão mesmo pela sua disponibilidade e a sua... Cara, o tanto que você é autêntico e verdadeiro, cara. Obrigado. Você colocou aí como você mesmo disse, você veio de peito aberto e você abriu aí vários temas que, no meu ponto de vista, foram muito importantes pra gente. Obrigadão mesmo. Bacana. Valeu. Agradeço. Obrigada, Diego. Eu acho que veio muitos insights aí e dentro daquilo que você falou, às vezes é a pessoa que está saindo do segmento dela e vê uma oportunidade de um terreno que ela tem da família, que ela tem, enfim, e ela começa. E ela está aqui ouvindo a gente. Essa pessoa, muitas vezes, na maioria das vezes, é que está ouvindo, que quer aprender um pouco dessa jornada do loteamento. Eu tenho certeza que saíram... assim, insights poderosíssimos aqui para o mercado. Muito obrigado. Nada. Se eu puder deixar uma mensagem final, assim, para a audiência de vocês, assim, como uma espécie de alguma coisa que eu possa direcionar, busquem os melhores profissionais. É difícil, às vezes é mais caro, é oneroso, mas se cerque de especialistas. Vai ficar barato. Vai ficar barato. Evite os generalistas. Assim, se você puder. É porque eu entendo que quem está buscando esse aprimoramento, quem está buscando esse tipo de conteúdo, quer de fato uma projeção, quer de fato um resultado desproporcional. E esse resultado desproporcional positivo, normalmente ele está atrelado a quando você tem uma entrega desproporcional. E essas entregas desproporcionais, elas normalmente são de especialistas, sejam eles arquitetos, advogados, coordenadores de venda, corretores, empresas de comunicação, de marketing, estratégia. Então se blinde ao máximo, monte um time de elite, a ideia é 300, e enfrente o mundo que você vai estar mais bem amparado e eu acho que você vai conseguir chegar num lugar melhor. Você me permite complementar? Claro. E toma cuidado com aqueles que são os especialistas da internet, do Instagram. Pelo amor de Deus. O que eu tenho visto de gente se posicionando como especialista e quando você vai pesquisar sobre o histórico dessa pessoa, o cara não vê nada. Não tem bagagem. Não tem bagagem. Então tomem cuidado com isso. Tem muita gente boa, mas tem muito aventureiro. Tem infelizmente, muito aventureiro. Com os microcursos, né? E aí começa a aparecer os resultados pífios dessas pessoas e mesmo assim são vendidos como sucesso. Mas o mercado, vamos dizer assim, o nosso mercado é tão nichado que a verdade ela sempre aparece muito rápido. Mas que não seja você a pessoa que vai descobrir essa verdade, né? Toma cuidado. Diogo, brigadão mesmo. Eu agradeço. Demais, foi muito legal, muito legal. E galera, eu quero aproveitar para finalizar esse episódio da 5ª temporada agradecendo você por toda a audiência que nós estamos tendo. Nós recebemos aí os números de views e de
compartilhamentos de todas as plataformas de streaming e do YouTube, e elas foram exponenciais. Assim, eu não sei como agradecer a todos vocês que têm participado aí da comunidade do Jornada do Loteamento, e dizer que, como dizem os jovens, nós estamos juntos. Tá? Nós somos jovens, né? Eu uso esse. Estamos juntos, nós estamos juntos. Obrigado mesmo, tá? De coração, porque a gente recebeu os resultados, né, Raquel? E nós ficamos impressionados com os números que foram atingidos aí, os últimos números atingidos. Então, obrigado. Quero lembrar a todos que nós temos a comunidade do Jornada do Loteamento. Essa comunidade hoje ela está dentro de um grupo de WhatsApp, que também já atingiram números consideráveis, e que nós já estamos nos organizando para fazer o nosso primeiro encontro físico, para a gente conversar e ter um papo descontraído, como acontece aqui no Jornada do Loteamento. Tá bom? Gratificante, né? Muito Foi legal. de forma tão despropositada, assim, e deu certo. Deu certo. Deu certo porque foi genuíno. É isso aí. Então, obrigado e até o próximo episódio. É muito mais que lançamento. É muito mais que marketing. É muito mais que jurídico. É muito mais que vendas. E é muito mais que urbanismo. A Jornada do Loteamento é o guia completo sobre loteamentos.